Olá, gente, tudo bom com vocês, pessoal? Sexto ano, 602. Pessoal, estou trazendo para vocês uma videoaula, tá? Que a gente havia combinado na aula do dia 28. Até deixei a data aqui no meu slide, tá? Que é para vocês lembrarem que essa aqui é uma continuação da nossa aula. Eu havia combinado de mandar essa aulinha para vocês só com revisão mesmo, assim, correção dos exercícios. E a gente leu alguns textos na aula, tá? E agora eu vou passar para vocês a correção dos exercícios. Mas até mesmo pela conversa que a gente teve referente aos textos, eu acredito que muitos de vocês já responderam as perguntas, mas mesmo assim eu vou passar o gabaritinho para vocês fazerem aí, tá bom? Vamos lá, então. Gente, alguns textos, né, que a gente não viu na aula, porque não deu, né? Eu falei com vocês que eu ia dividir essa aula em duas partes, por causa do feriado, a gente teve uma aula a menos. Então, para não correr muito na aula, eu tô mandando para vocês a correção agora, tá? Então, na página 59, pessoal, vamos lá. Pegue a apostila aí agora, vai. Vou dar um segundinho para que vocês peguem a apostila, abram na página 59 e a gente vai ler esse textinho aí muito bacana que fala sobre a língua Esperanto, ok? O título: Esperanto usa cerca de 15 mil palavras. Qual é a origem da língua Esperanto? O Esperanto foi criado pelo polonês Ludwig Lazarus Zamenhof. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1917. Para ser um idioma mundial e facilitar a comunicação, Zamenhof sabia várias línguas. Ele nasceu na cidade de Białystok, na Polônia, onde se falava russo, polonês, alemão e hebraico. Depois aprendeu francês, alemão, latim e inglês na escola e tentou elaborar um idioma de fácil aprendizagem. O idioma é formado por apenas 15 mil termos, enquanto o português tem de 400 mil a 500 mil palavras, diz o linguista Flávio de Giorgi. Mas no Esperanto, elas podem ser combinadas de modo a formar um vocabulário maior. Por exemplo, hospital é mausanulejo. Mal quer dizer não. San é saúde. U é pessoa de iejo, lugar. Ou seja, lugar de pessoa sem saúde. Calcula-se que 100 mil pessoas falam Esperanto no mundo. Olha que texto interessante, hein, gente? Ele traz pra gente aí informações sobre a origem da língua Esperanto. Ele nos fala como que essa língua foi criada, né? E também ele nos diz quantas pessoas hoje, né, falam, né? Calcula-se quantas pessoas falam essa língua. Então, é um textinho muito pequenininho, mas ele é muito informativo e traz essa curiosidade pra gente, tá? Então, nós temos aqui um exercício que está relacionado a esse texto, tá? E a gente vai resolver esses exercícios agora. Olha, referente a esse texto, com que objetivo foi criado o Esperanto? Então, olha só, né? Se você buscar aí logo na segunda linha, você vai ler assim, ó: para ser um idioma mundial e facilitar a comunicação, tá? O Esperanto foi criado pelo polonês para ser um idioma mundial e facilitar a comunicação. Ou seja, ele foi criado, né? O objetivo da criação desse idioma é para facilitar a comunicação, ok? Para ele se tornar um idioma mundial e facilitar a comunicação. Você acredita que esse objetivo foi atingido? Por quê? E aí é uma resposta pessoal de vocês, tá? Vocês vão desenvolver a resposta dizendo se vocês acham que esse objetivo foi atingido, ele facilitou a comunicação, ele passou a ser um idioma mundial, ok? Vocês vão responder com a resposta de vocês. Há um fato mencionado no texto que pode ter sido um facilitador para que o polonês Ludwig Lazarus Zamenhof criasse o idioma Esperanto. Qual é esse fato? Gente, o fato é que ele era um poliglota. Ai, meu Deus, o que é um poliglota? Poliglota é uma pessoa que fala várias línguas, ok? Então, lá no textinho também, ali no textinho está nos dizendo que ele sabia várias línguas. Então, esse foi um fato que contribuiu aí para que ele criasse essa língua Esperanto, ok?
ele, sabendo outras línguas, isso fez com que ele tivesse autonomia para criar aí esse idioma. O texto é de 1995 e na época estima-se que 100 mil pessoas falassem Esperanto. Faça uma pequena pesquisa e verifique se esse número aumentou de lá para cá. Escreva abaixo que dados encontrou. Então aqui, gente, é para vocês fazerem uma pesquisa, tá? Eu trouxe para vocês um dado, tá? Mas eu quero que vocês façam a própria pesquisa de vocês e a gente pode dialogar um pouquinho sobre o que vocês encontraram na próxima aula. Então, cerca de 2 milhões de pessoas, distribuídas em 115 países diferentes, falam Esperanto, de acordo com as informações no site Esperanto Brasil. Trouxe o link para vocês, para que vocês possam colocar ele aí no computador ou no celular e buscar mais informações sobre essa língua. E colocar aí para a gente compartilhar com os colegas o que a gente descobriu aí, ok? Na número 5, gente, você gostaria de aprender Esperanto? Que outros idiomas gostaria de aprender? Qual considera mais difícil? Qual é, na sua opinião, o mais fácil? Isso aí é só a opinião de vocês, hein? Resposta pessoal, gente. Tá? Então, vocês vão responder aí o que vocês... se vocês já gostariam de aprender algum outro idioma, né? Se você acha que algum é mais difícil, mais fácil, o que vocês acham? Também a gente pode discutir um pouquinho na próxima aula, tá? Com os colegas, pesquise os termos do trecho da página anterior e proponha uma tradução nas linhas abaixo. Então, lá na página anterior, ok? Vocês têm um trechinho que ele tá todo em Esperanto, né? A gente até leu ele durante a aula. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar esse trechinho e vocês vão traduzir. Eu dei para vocês uma dica de vocês irem no Google Tradutor e jogar lá no Google Tradutor todas aquelas palavrinhas que estão em Esperanto para que ele traduza para o português, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ok? Mas mesmo assim eu quero que vocês façam esse exercício de colocar no Google Tradutor. É bom que vocês vão conhecer o Google Tradutor, quem ainda não conhece. Então ficou mais ou menos assim, ó, traduzindo o trechinho da página 60. Simples, flexível, sonora, verdadeiramente internacional em seus elementos, a língua Esperanto oferece ao mundo civilizado a única solução verdadeira de língua internacional. Ok? Essa foi a tradução que eu encontrei e eu quero que vocês façam a própria pesquisa de vocês. Beleza? Pessoal, agora a gente vai passar, tá? Acompanha aí na apostila. Você dê um pause no vídeo e faça corrija aí os exercícios, vê se está de acordo com as respostas que você deu. E também faça e dá um pause. Bom do vídeo é que você pode dar um pause. Gente, então, a gente leu o livro, né? Nós lemos o texto da página 63, que é o texto que fala sobre o diário de Anne Frank. Então, uma passagem, né, do livro. Quem não leu, né, não foi à aula, alguma coisa assim, dá um pause no vídeo, faça a leitura na página 63, ok? Página 63. Tem um textinho ali que é um trecho de um diário de Anne Frank. Então, um texto que ela traz uma recordação que ela tem enquanto ela estava exilada, né? Então, ela conta ali, faz conta sobre um pouquinho sobre como ela estava se sentindo naquele dia, que no caso, no dia 27 de março, tá? Que é a data que ela coloca. E ela escreve para Kitty, ok? Kitty é amiga dela, com quem ela se comunica. Então, depois de ter feito essa leitura, a gente vai fazer os exercícios referentes a esse texto, tá? Nós já fizemos esse texto, nós lemos esse texto na aula, mas se você não leu, se você faltou, você pode dar uma outra relida. Ou até mesmo quem estava na aula, reler para poder fazer as atividades, ok? Então, na número 1 ficou assim, ó. Você já ouviu falar sobre o livro Diário de Anne Frank? Já leu a história ou assistiu alguma versão dessa obra para o cinema? Pessoal, resposta pessoal de vocês, tá? Eu até deixei mesmo essa questãozinha para responder assim na videoaula gravada. Por quê?
porque a maior parte dessas perguntas são respostas pessoais de vocês. Só número 2 é que refere-se ao texto, tá? O texto é escrito em que pessoa do discurso? Gente, em primeira pessoa, né? Por que em primeira pessoa? Lembrando que em primeira pessoa, quando o autor, o narrador do texto, ele está incluído na narrativa da história. Então, se ela fala, né? Ela fala assim, ó, terminamos nosso curso de taquigrafia. Adoro mitologia. Então, os verbos são em primeira pessoa, né? No caso, adoro é eu adoro. No caso, terminamos é nós terminamos. Então, aqui nós terminamos primeira pessoa do plural, né? Ela está incluída. E quando ela fala eu adoro, né? Só que o eu está escondidinho. Eu adoro mitologia. Ela usa a primeira pessoa do singular, que é o eu, tá? Então, geralmente, né? Então, esses diário, texto de memória, vão ser escritos em primeira pessoa, porque a pessoa que conta a história está incluída na história. É as memórias dela, as lembranças, os fatos vividos. Na 3, também uma resposta pessoal de vocês, tá? Você escreve ou conhece alguém que escreva um diário? Comente. Então, você escreve um diário? Por que você escreve? Alguém escreve? Você já viu o diário de alguém? Já leu? Como é que foi? Então, você pode comentar tudo isso. Se você decidisse começar a escrever um diário hoje, escreveria à mão ou usaria o computador? Também uma resposta pessoal de vocês, tá, gente? E agora, a gente vai para a página 64 e 65. Lê esse pequeno textinho aí, tá? Pra gente fazer as atividades referentes a ele. Então, vamos lá. A língua absolvida. Alguns meses depois de meu ingresso na escola, aconteceu algo solene e excitante que determinou toda a minha vida futura. Meu pai me trouxe um livro, levou-me para um quarto dos fundos, onde as crianças costumavam dormir, e o explicou para mim. Tratava-se de The Arabian Nights, As Mil e Uma Noites, uma edição para criança. Na capa havia uma ilustração colorida, creio que de Aladim, com a lâmpada maravilhosa. Falou-me de forma animadora e séria de como era lindo ler. Leu-me uma das histórias. Tão bela como esta seriam também as outras histórias do livro. Agora eu deveria tentar lê-las, e à noite eu lhe contaria o que havia lido. Quando eu acabasse de ler esse livro, ele me traria outro. Não precisou dizê-lo 2 vezes, e embora na escola começasse a aprender a ler, logo me atirei sobre o maravilhoso livro, e todas as noites tinha algo para contar. Ele cumpriu sua promessa, sempre havia um livro novo e eu não tinha que interromper minha leitura um dia sequer. Era uma série de crianças e todos os livros tinham o mesmo formato, diferenciava-se pela ilustração colorida da capa. As letras tinham o mesmo tamanho em todos os volumes e era como se continuasse a ler sempre o mesmo livro. Como série, nunca houve outra igual. Lembro-me de todos os títulos. Depois de Mil e Uma Noites vieram os Contos de Grimm, Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver, Contos de Shakespeare, Don Quixote, Dante, Guilherme Tell. Olha que texto lindo, gente. Que texto lindo. Esse texto, ele é um texto de memórias, tá? Aqui você vê que, né, o narrador, o que está contando a história, ele está aí contando sobre a história dele, da vida dele. Então tá em primeira pessoa, conta em primeira pessoa. E ele conta sobre a lembrança que ele tem de quando ele começou a ler, né? Como que o pai dele incentivou a leitura, como que foi isso, como que ele gostou tanto dessa se incluir na leitura, né? Ele fala até que sobre Robinson Crusoe, né? A gente leu aí o livro As Aventuras de Robinson Crusoe, olha que legal, né? Aí olha só, tem até dicas de livros para vocês, hein, pessoal? Aí, ó, Contos de Grimm, são muito bacanas. As Viagens de Gulliver também fantástica. Contos de Shakespeare, Don Quixote, Dante, todos os autores maravilhosos. Então, já fica até uma dica aí de leitura para vocês. Então, indo para a correção dos exercícios, pessoal, o excerto do conto A Língua Absolvida narrado em primeira ou em terceira pessoa. Exemplifique com elementos do texto. Então, gente,
esse texto, ele vem falar aí pra gente, né, trazer ele é um conto autoficcional, ok? Então, um conto autoficcional é um conto que ele vai trazer a história de alguém, a memória, né, de alguém, e ele vai trabalhar sempre falando, né, em primeira pessoa, sempre quando o autor ele dá na narrativa, ele está incluído nessa narrativa, e ele fala dele mesmo, por isso autoficção, ok? Como a gente já discutiu na aula, a gente trabalhou esse gênero textual, ok? Então, o autor, ele vai estar, né, o texto ele vai estar em primeira pessoa, e o autor, ele vai se misturar com o narrador dentro dessa narrativa em primeira pessoa e vai trazer fatos que podem ser reais, fatos fictícios, isso vai se misturar nesse texto. Então, ó, com o excerto do conto, a língua absorvida é narrada em primeira ou em terceira pessoa, ok? Então, deixa eu voltar aqui. Então, ele é em primeira pessoa, gente. Aqui tá pedindo para vocês que vocês exemplificassem com elementos do texto. Então, primeira pessoa, lembrando, é o meu, levou-me, para mim, lembro-me. Então, verbos em primeira pessoa, ok? Pronomes em primeira pessoa, meu, mim, eu, ok? Na número 2, por que o texto está escrito nessa pessoa do discurso? Por quê? Acabei de falar, né, gente? Porque é uma resposta pessoal, mas vocês vão justificar aí mais ou menos como eu comentei com vocês, né? Ele está escrito em primeira pessoa porque o texto, como ele é um texto de memórias, ele é uma autoficção, é como se ele fosse um diário, e aí ele vai ser escrito em primeira pessoa porque quem escreve está inserido na história, ok? Vocês vão desenvolver a resposta de vocês pensando nessa questão. Qual é a estratégia utilizada pelo pai para saber se o menino estava lendo e entendendo a leitura? Lá no texto, lembra que o pai falou para ele que era para ele ler e à noite ele contava para ele as histórias? Então, essa daí é a estratégia que o pai usava. Ele tinha que ler, né? O filho tinha que ler as histórias e contá-las ao pai à noite. À noite, né? Para o pai, ok? Então, pessoal, é isso a nossa correção dos exercícios. Vou corrigir agora com vocês rapidinho o mapa mental para fechar a unidade. Eu já expliquei para vocês sobre a produção de texto, né? Que vocês têm que escrever um texto de memória lá na página 65, tá? Vocês vão acompanhar aquela leitura lá e a explicação que eu já dei na aula. Vocês vão escolher um dia, um dia ou um momento da vida de vocês que vocês queiram recordem, né? Que foi algo muito legal, muito bom que aconteceu com vocês, um momento muito feliz. Recordando isso e colocar isso no papel. Ou vocês também podem escrever alguma coisa um pouco mais triste, mas que vocês gostariam de escrever a respeito. Então vai ficar a critério de vocês, tá? Vocês vão escolher, vai lembrar, tentar se lembrar de algum momento importante, que foi importante para você, que tenha acontecido, né? E vai escrever sobre isso. Você vai narrar esses fatos em primeira pessoa, porque você está incluído na história, e apresentando elementos da narrativa, que é o tempo, o espaço, as pessoas que estavam juntos naquele momento, né? E vai dar um título para o seu texto, ok? Então, você vai dar, como não é um diário, é um texto de memória, você vai dar um título e vai escrever sobre esse momento. É coisa muito simples que vocês conseguem fazer de boas, tá, gente? Então, vamos lá. Lembrando também, gente, que o texto, ele precisa ter começo, meio e fim, ok? Então, vocês escrevam como que começa essa lembrança e depois até o momento em que ela termina, ok? No mapa mental, gente, para falar aí sobre conto de autoficção. O conto de autoficção, ele ocorre quando personagem, autor e narrador dividem o mesmo campo ficcional. Então, o autor e o narrador, né, o autor ele vai ser o narrador e também o personagem. Então,
Então, eles vão ficar aí ao mesmo tempo nesse campo ficcional, nessa história, ok? Então, aqui, ó, ele pode ser... Ele pode ser o narrador pode ser onisciente ou personagem. Lembra que eu falei com vocês sobre narrador onisciente e narrador personagem? Então, o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, tá? Que tudo sabe ao contar a história. Ele conhece os personagens, eles conhecem os sentimentos, a vida daquele personagem, diferentemente do narrador personagem. O narrador personagem, ele participa da narrativa e ele é mais limitado, ele só sabe o que está acontecendo ali naquele momento. Ele não tem acesso à memória das pessoas, aos sentimentos, ao passado, ele não tem esse acesso, ok? Então, fechamos a nossa unidade, tá, pessoal? E vocês vão aí produzir um texto de memória, seguindo as orientações da página 65 e da apostila e as orientações que eu dei na aula, ok? Porque mesmo que eu não tivesse fechado ainda a unidade, eu orientei vocês a como fazer esse texto. E vocês vão me enviar até o dia 5/10, tá, gente? Ah, outra coisa, acessar a plataforma Literara Avassar e responder as perguntas do Quiz 3. Esse quiz vai ficar aberto até o dia 5/10, gente. Não deixem de fazer. Eu conto com a participação de todos. Lembrando que é um quiz que vale nota também. E também para que vocês façam as perguntinhas lá bem bacanas referente ao livro que a gente leu nesse bimestre, ok? Que é A Cidade Sinistra dos Corvos. Gente, livro muito maneiro. Adorei o livro. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato comigo diretamente, tá? Para tirar alguma dúvida, esclarecer. E se tiver alguma dúvida também, a gente pode tirar na próxima aula. Beleza? Faça a anotação do qual seria a sua dúvida. E aí a gente tira essa dúvida na próxima aula. Ok? Um grande abraço, gente. Até a próxima aula. E não faltem, porque é aula de revisão, hein? Beijos. Tchau.